Olá, sou Thaisa Pérez de Oliveira, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e juntamente com a Angélica Furtado da Cunha, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho o prazer de apresentar à comunidade linguística a tradução, publicada pela editora Vozes em 2021, da obra Construcionalização e Mudanças Construcionais, do original Constructionalization and Constructional Changes, de autoria de Trogad Trousdale, publicado em 2013 pela Oxford University Press. A proposta geral da obra é oferecer um modelo de tratamento construcional da mudança linguística. Para tanto, os autores combinam a visão dos modelos baseados no uso e da gramática de construções cognitiva com uma agenda de investigação da mudança linguística. Tomando como unidade básica de análise a construção, concebida em termos de pareamento convencional de forma e função, os autores desenham uma abordagem que contempla elementos da língua de qualquer nível de complexidade, em diferentes níveis de abstração e esquematicidade, organizados em redes construcionais. Na obra, os autores exploram os mecanismos cognitivos que atuam na mudança linguística, provocando alterações em qualquer nível da rede construcional. O foco da obra é construir um modelo para explicar o desenvolvimento de microconstruções, a perda e o ganho de esquemas e a reconfiguração da rede construcional, que se expande ou se contrai. A concepção-chave da obra é, então, construir um modelo unificado para o tratamento da mudança linguística em termos construcionais, que explora mudanças na forma e no significado de uma construção existente, a criação de uma nova construção e as mudanças de elos entre construções numa rede. Por isso, a conceitualização da língua como rede construcional. Assim, os autores lançam os conceitos de construcionalização e mudança construcional e assumem que esses processos afetam unidades do polo lexical, do polo gramatical e unidades intermediárias, que, situadas no contínuo, passam a ser vistas como complementares e não como ortogonais. Nesse sentido, a obra oferece ferramentas teórico-metodológicas que contemplam a mudança linguística numa perspectiva específica e ou esquemática, gradiente e pensada em termos de uso e de redes. Convidamos a comunidade linguística em geral, em especial os interessados na linguística cognitiva, na gramática de construções, na mudança linguística e na pesquisa diacrônica, à leitura dessa tradução. Obrigada. Este livro tem a cara do gerente. Assim como o grupo, emergiu da compreensão que desenvolvemos ao longo do tempo sobre linguagem, texto e ensino. Reúne trabalhos resultantes de nossa imersão no ensino e na pesquisa, lidando com questões intrigantes e desafiadoras no trato com a atividade linguageira. Retrata, assim, alguns momentos do nosso pensar, dizer, fazer, viver na recursividade dos eventos textuais. Ao selecionar os capítulos, fragmentos da história do grupo, movemos-nos pelo desejo de registrar e dar a conhecer nosso processo autopoético de reflexão sobre texto, ensino e aprendizagem. A maior contribuição que oferecemos aos leitores é justamente essa mostra do nosso processo reflexivo, na busca por uma abordagem condizente com os pressupostos da cognição situada, da complexidade e da textualização enquanto fenômeno linguístico, sociocultural e intercognitivo. Em nossa autopoiese, fugimos do que Paul Grande chama de epistemologia do consumismo. Assumimos a epistemologia ecológica, que supõe um trabalho com foco no processo, nos insights surgidos a partir do diálogo entre ensino e pesquisa, graduação e pós-graduação. É uma alegria muito grande participar da divulgação desse livro. Trata-se não somente de um texto referência na área, como também de um texto que trabalha na perspectiva do paradigma da complexidade, porque integra todas as dimensões da realidade.
escrevi no prefácio. Algo que me chamou muito a atenção foi a reconceituação da linguagem à luz da complexidade. Os autores retomam a linguagem como forma de estar no mundo, longe dos formalismos e abstrações das teorias da modernidade que engessam o real. No melhor estilo autopoético, esses escritos resgatam os protagonismos dos seres humanos, desafiando a cisão sujeito-objeto, um dos fatores mais deletérios do paradigma fragmentador. Ao pensar a leitura como retextualização, como emergência de sentido, como reconfiguração subjetiva do leitor. Gratidão aos autores que me proporcionaram momentos ricos de aprendizagem e fruição significativa. Muito obrigada. Organizamos o conteúdo deste livro em duas partes distintas. A primeira parte agrupa 11 capítulos que são resultado da atuação do GEENT na iniciação científica, em disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação e a partir de teses e dissertações construídas no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UES. A segunda parte reúne 4 capítulos que constituem apenas uma fração das atividades produzidas a partir da metodologia de ensino desenvolvida na disciplina Teoria do Ensino de Língua Portuguesa, ministrada no curso de Letras da UES. Essa metodologia envolve a produção de atividades de língua portuguesa sob orientação da professora da disciplina, de seus estagiários de pós-graduação e de seus bolsistas de iniciação científica. O processo autopoético e colaborativo que vivemos na construção desse livro é bendito através das palavras de Alberto Caeiro. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não sabe florir, ter que pôr verso sobre verso como quem constrói um muro e ver se está bem e tirar se não está, quando a única casa artística é a terra toda que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. Penso nisso não como quem pensa, mas como quem respira, e olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem sei se eu as compreendo a elas. Mas sei que a verdade está nelas e em mim, e na nossa comum divindade de nos deixarmos ir e viver pela terra, e levar ao solo pelas estações contentes, e deixar que o vento cante para adormecermos, e não termos sonhos no nosso sono. Olá, eu sou Ana Elisa Ribeiro, sou professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E eu vim apresentar para vocês o livro mais recente que a gente publicou pela Parábola, que é esse: Multimodalidade, Textos e Tecnologias, Provocações para a Sala de Aula. Este volume é composto da seguinte maneira: são 8 capítulos, um prólogo e as referências. Desses 8 capítulos, uma parte já tinha sido publicada antes, ou em revistas, ou como capítulos de livros de colegas. Isso acaba gerando uns textos que ficam esparsos, às vezes eles têm uma circulação satisfatória, outras vezes não tem, mas são textos que a gente considera interessantes, que poderiam ter uma nova circulação e uma oportunidade muito interessante de repensá-los, de atualizá-los, de rever alguns conceitos, de fazer alguma proposta, e foi isso que nós fizemos aqui. Então eles foram autorizados, e tirados de outros lugares onde estavam esparsos e reunidos aqui sob uma nova lógica, uma nova sequência, não necessariamente cronológica, porque fazem sentido juntos, criam um conjunto para se pensar multimodalidade. Então eu vou falar aqui os nomes dos capítulos. Então, Faces da Leitura no Século XXI, Questões de Multimodalidade e Poder Semiótico. Poder semiótico é uma expressão do Günter Kress que eu venho usando há um tempo, explicando e pensando por que ela é importante. Depois, a importância do design na leitura, que também é um assunto que nos interessa muito, a nós que estudamos o texto nesse sentido mais amplo. Ler com os dedos, expectativas de pessoas analfabetas sobre a leitura do jornal impresso. Isso é resultado de um estágio pós-doutoral que eu tinha feito uns anos antes,
questões de multimodalidade e produção de sentidos em charges sobre o programa Mais Médicos. Esse é um texto já mais aplicado, com uma coleta de várias charges sobre o programa Mais Médicos que puderam ser analisadas aqui, sob essa abordagem. Leitura escrita em ambientes digitais, principalmente o WhatsApp. Aqui começam os textos inéditos, são textos feitos ou terminados especialmente para este livro. Então a gente tem uma composição aqui que também traz novidades mesmo, né? Textos que não estavam publicados em lugar nenhum. Textos multimodais, camadas, dimensões e níveis, outro inédito especial para esse livro. Textos multimodais na palma da mão, exercícios com memes, outro texto, outro capítulo, também novo aqui. E um último que é republicado de outro livro, novas topografias apenas ensaiadas para o texto, o livro e a leitura. Então, é uma reunião de textos que forma um conjunto bastante harmônico, não é exatamente uma coletânea aleatória de coisas, eles fazem sentido juntos, mostram muita coisa. A diagramação traz imagens e ele está disponível nas versões impressa e digital. No digital ele ainda tem a vantagem das cores, outras possibilidades para mostrar melhor que textos são esses e como nós temos abordado. Foi lançado em 2021, ele é da Parábola Editorial, com apoio da CAPES, por meio do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do Cefet-MG, que é onde eu atuo, e a partir de lá eu venho estudando e dando disciplinas e pesquisando nessa abordagem. Espero que seja proveitoso para muitos colegas, muitos estudantes, futuros colegas. Obrigada. Olá, meu nome é Thalita Serpa, eu sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual Paulista e, juntamente com o professor Eduardo Batista da Silva, da Universidade Estadual de Goiás, e a professora Paula Tavares Pinto, também da Unesp de São José do Rio Preto, desenvolvemos e organizamos a obra Corpora, Tecnologias e Web 3.0, Leituras e Práticas para o Ensino de Línguas e Tradução. Essa obra foi publicada pela editora Pontes, com o financiamento do Programa de Excelência Acadêmica da CAPES. Para quem não conhece a linguística de corpos, essa é uma área da linguística que utiliza ferramentas computacionais e bancos de dados textuais produzidos por falantes reais. Esses bancos de dados textuais podem conter transcrições de entrevistas, romances, artigos de jornais, artigos científicos e traduções, que serão utilizados para pesquisas e extração de dados linguísticos, como o uso de colocações, expressões idiomáticas e até para observar o uso de preposições. Dessa forma, esses bancos também servem para o ensino e aprendizagem de línguas materna e estrangeiras. A nossa obra contou com o prefácio da professora Diva Cardoso de Camargo, também da Unesp de São José do Rio Preto, e com capítulos de autores da Unesp, assim como da PUC de São Paulo e da UEG, além de um dos capítulos tendo sido produzido por uma professora da Universidade Federal do Acre. Esses capítulos são Tradução e Corpora Online na elaboração de atividades didáticas, uma plataforma digital para o ensino e aprendizagem de tradução, ferramentas de análise sociológica pautadas em dados de corpora, critérios para o preparo de material didático utilizando um corpus de música, multitech, um corpus multimodal e algumas possibilidades de pesquisas linguísticas, a utilização de corpora especializados para a extração de colocações e elaboração de atividades didáticas, linguística de corpos aplicada ao ensino de português como língua materna, a linguagem da web e o desenvolvimento de atividades para a prática da língua inglesa, usando o software anti-conc no ensino de inglês para fins específicos e acadêmicos, as dimensões de variação do texto traduzido, efeitos de leitura de excertos de contos no reconhecimento de vocabulário em língua portuguesa, um estudo de caso.
Como mencionado anteriormente, a obra foi publicada pela editora Pontes e pode ser adquirida pelo seguinte link. No entanto, nós recebemos 150 cópias financiadas pelo Programa de Excelência Acadêmica da CAPES, que devem ser distribuídas de maneira gratuita. Dessa forma, se alguém tiver interesse nessa aquisição, por favor, entrar em contato comigo pelo e-mail que também se encontra na tela. Muito obrigada. Muito obrigada e até mais. Então, boa tarde, colegas. Eu sou a Fernanda Carneiro Cavalcante, estou aqui para submeter uma proposta de um livro que eu publiquei em 2020, atendendo a chamada que a Abralin lançou, né, para os autores aí, na área dos estudos da linguagem que se interessem em participar de uma sessão de lançamento de livros durante o Congresso Interab 12. Então, eu estou aqui para apresentar o livro que eu lancei em 2020, e de minha autoria, portanto, né, minha autoria Fernanda Carneiro Cavalcante, eu sou professora da UERJ, de Estudos da Linguagem, e atuo na graduação e na pós-graduação, especialmente na área, na linha de pesquisa, né, voltado para investigações da interface entre linguagem e cognição, e também sou membro da Abralin e faço parte da comissão da Abralin de Linguística e Cognição. E o nosso livro, ele se chama O Cabras, Metáforas Animais e Seus Situamentos Socioculturais. É um livro que tem 184 páginas. Essas 184 páginas estão distribuídas tanto em relação ao conteúdo, né? O conteúdo dele é organizado em 6 capítulos e também contempla outras seções consideradas mais paratextuais, como o prefácio, que foi assinado pela professora Ana Cristina Pelosi, que é uma professora aposentada da UFC, né? E também na orelha desse livro tem a apresentação do livro feito pelo professor Raymond Gibbs, da Universidade da Califórnia de Santa Cruz, né, com quem eu tive a boa sorte de trabalhar durante o meu doutorado. E esse livro, portanto, o título dele, como nós já aqui colocamos, é O Cabras, Metáforas Animais e Seus Situamentos Socioculturais. Ele justamente é resultado dessas minhas investigações sobre a relação entre linguagem e cognição, né? E nessa investigação, especialmente que eu faço aqui no livro, eu me baseei numa teoria, que é a teoria da metáfora conceitual, e eu enxerguei nessa investigação que o regionalismo cabra, né, ele é fortemente motivado por uma relação dos falantes do Nordeste com o animal cabra. O animal cabra tem uma forte influência cultural aqui, e essa forte influência cultural motiva, né, determinados mapeamentos aí que se faz aqui no Nordeste, de maneira a transferir as características do animal cabra para o cabra-homem, né? E essas relações, inclusive, elas são bastante discutidas pelo Câmara Cascudo, quando ele faz aí um levantamento do folclore nordestino, né? Ele identifica aí a relação do Nordeste e de uma série de lendas, né, com a cabra e a relação ali com o ser humano, e o próprio Gilberto Freire também faz um largo estudo sobre o cabra, né, e o seu lugar social na civilização da cana-de-açúcar. Portanto, nós chegamos, um livro que ele trata desse assunto, né, do regionalismo cabra, sob a perspectiva da teoria da metáfora conceitual, e de maneira que nós discutimos essas relações de cultura, pensamento e linguagem ao nos debruçarmos sobre a análise do regionalismo cabra. A gente aqui encerra a nossa apresentação e envia aí um abraço a todos da Abralin e os votos de que a comissão julgadora entenda que esse livro tenha relevância para participar dessa sessão aí de lançamento de livros do Congresso da Interab 12. Então, muito obrigada por me escutar e aquele abraço.